Bom, vou começar o nosso programa de hoje mostrando umas imagens aqui no nosso telão, para que você veja. E são imagens muito fofas de crianças brincando. A gente tem 3 crianças aí. Matheus, o mais velhinho de 10, Rebeca de 5 e o Isaac de 3. Todo pai e toda mãe adora ver filho brincando, né? Legal, é divertido, né? Muito bom. Muito bom. Agora, isso jamais seria possível há um tempo atrás. A gente vai conversar com a Bruna, que é mãe dessas crianças. Isso não seria possível porque elas foram diagnosticadas com autismo e um autismo severo, que inviabilizava a convivência entre elas, essa brincadeira, as tarefas domésticas. E com a utilização do óleo derivado da maconha, esse produto para uso medicinal, as crianças estão assim, brincando e se desenvolvendo. Vamos conversar com a Bruna, que é a mãe delas? Oi, Bruna, bom dia, tudo bem? Oi, Fátima, bom dia, tudo bem? Eu falei que essa cena não seria possível, mas seria muito bom você contar pra gente se seria viável deixar as 3 crianças brincando, se elas tinham esse comportamento antes da introdução desse óleo na vida delas. Não, eles não podiam. Antes do óleo, o Matheus ele não falava, ele não se adaptava à escola, ele quebrava toda a nossa casa. E o autismo, o tratamento com os medicamentos não conseguem estabilizar a internação psiquiátrica. E a cannabis, a maconha, ela proporcionou aos meus 3 filhos qualidade de vida e vida normal. O Matheus está muito bem na escola, a Rebeca, ela também está muito bem. Isaac, aos 3 anos, ele já conhece os vogais, os números. A interação, inclusive, entre eles e com vocês, os pais, também mudou muito, né, Bruna? Sim, toda a nossa vida. Antes nós não podíamos viajar, fazer compras, os vizinhos se incomodavam com o barulho da casa, era ligações para a polícia, para o conselho tutelar. E hoje a minha casa tem paz. Nesse momento, eu tenho as 3 crianças em casa e você não escuta barulho, grito, porta batendo. Nós temos paz com a cannabis. E é muito importante salientar que os meus filhos eles usam a maconha completa, com todas as suas moléculas, o THC, o CBD, o CBG, a maconha completa. É muito importante destacarmos isso. Que são todos os produtos, os componentes da maconha que formam esse óleo que para as crianças da Bruna são esse óleo que é fundamental, né? O que chamou muito a nossa atenção na história da Bruna, a gente já conversou sobre esse assunto aqui em outros momentos, é que a Bruna foi sozinha até o fórum. Ela não estava acompanhada de um advogado, ela já tinha uma autorização para importar o óleo, porque esse óleo é produzido, né, fora do Brasil, em vários lugares, ela importava. Então, além de ser caro, o que aconteceu? Com a pandemia, esse óleo não chegava. Você sentiu que as crianças chegaram a ficar afetadas, Bruna, por não estar dando continuidade ao tratamento? Sim. O mais novo, ele regrediu, ele voltou a usar fralda e voltou a bater com a cabeça na parede. E retornando o uso do óleo, imediatamente essas crises agressivas elas pararam. E por iniciativa própria, o Isaac ele tirou a fralda. Então, o uso do óleo com continuidade é o que garante a qualidade de vida e a vida normal dos meus filhos, como toda criança, é o que todos os pais querem. Olha só, Bruna, a gente já vai conversar com você, a gente vai refazer a sua ligação para o seu áudio ficar um pouquinho melhor. Enquanto isso, eu vou chamar para o nosso sofá o doutor Eduardo Faveret, também já esteve aqui conosco falando sobre esse assunto, neurologista. E aí, bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Fátima. Prazer reencontrar vocês. Pois é, a sua camisa já me chama a atenção. Plantar é fazer justiça com as próprias mãos. A gente sabe que esse é um tema que ainda é muito envolvido em muito preconceito, né? Por isso que eu acho tão importante a gente trazer a Bruna e 3 crianças com autismo severo fazendo uso desse produto e conseguindo resultados positivos. No caso do autismo, de que maneira esse óleo derivado da maconha age no nosso cérebro, doutor? Ele age... Assim, uma das teorias assim, mais atuais é de que o autismo tem diversas causas genéticas, inflamatórias, tóxicas, e isso causaria uma baixa
na ativação do nosso sistema interno endocannabinoide, ou seja, é onde a planta atua, no nosso sistema interno endocannabinoide. Então, esse sistema está envolvido nas áreas emocionais, de relações sociais, né? Então, o óleo ele atua, por exemplo, modulando a serotonina, diminuindo a ansiedade, né? Melhorando a capacidade de concentração, que é fundamental, né? Diminuindo a agressividade. E quando você ativa esse sistema endocannabinoide, você desinflama, né, estruturas dos sistemas do corpo da criança com transtorno de espectro autista que estão inflamadas. Por exemplo, está bem documentada a inflamação a nível intestinal, a nível cerebral, né, com marcadores no sangue também. Então, é um estado inflamatório crônico que a gente atribui a uma baixa do sistema endocannabinoide. Quando você dá o óleo, né, o canabidiol, ele e o THC, eles vão normalizar esse tônus endocannabinoide. Então, você vai ver crianças que não sorriam, começam a sorrir, que choravam o tempo todo e começam a ficar mais tranquilas, e aí olhar nos olhos e aproveitar mais, né, as atividades pedagógicas. O doutor, o senhor falou assim, o nosso sistema endocannabinoide, ou seja, nós já temos essas substâncias no nosso organismo, é isso? E o óleo simplesmente regularia isso, porque as pessoas ficam assim muito assustadas, porque por envolver uma planta que é proibida no Brasil, o consumo, obviamente, mas a utilização dela de uma forma para a medicina, ela vai repor aspectos que a gente já tem no nosso organismo, é isso? Exato. Assim, existem diversas situações que vão alterar esse sistema. Esse sistema ele está presente no nosso corpo desde as primeiras semanas de gestação, quando já começa a se delinear, né, as estruturas cerebrais iniciais, também no sistema imunoinflamatório. Então, ele é importantíssimo para o desenvolvimento do nosso cérebro. Então, quando ocorre, por diversas causas, como eu falei, uma baixa desse sistema endocannabinoide, você fica predisposto à inflamação e com uma alteração no desenvolvimento cerebral. E, especificamente, essas áreas que estão mais acometidas, né, no cérebro social, emocional e cognitivo das crianças com transtorno de espectro autista, é exatamente onde se tem mais receptores, né, canabinoides. Uhum. E esses receptores, Fátima, eles não são propriedades só nossas, eles estão presentes desde os organismos mais primitivos, que têm um conjuntinho de neurônios, onde tem 2 neurônios, já tem ali um sistema endocannabinoide que organiza, que modula essa comunicação entre os neurônios, inclusive a formação das sinapses, a conectividade deles. Olha só, a gente voltou com a Bruna para conversar com o Dr. Faveri também, mas já estão chegando mensagens. Esse assunto sempre desperta muita curiosidade de você, né, que está aí do outro lado da telinha. Vamos dar uma olhada. O Dinei diz o seguinte: bom dia, eu uso canabidiol para dor neuropática e falo e afirmo que está me ajudando e muito, mas ainda é um produto difícil de se obter, não é fácil. Claudinei, morador do Gama, no Distrito Federal. Porque a importação nem sempre, além de ser caro, né? Nem sempre autorizada. Nem sempre autorizada. Então, o Gabriel, olha só, Gabriel Galindo. Olá, Fátima, meu filho Arthur nasceu com microcefalia e epilepsia de difícil controle. As crises só foram controladas e a qualidade de vida dele depois que passou a usar o extrato da maconha. Nossa qualidade de vida melhorou muito. Olha, é impressionante. Mais uma, né? Olha, depois do canabidiol, minha mãe com Alzheimer teve melhora significativa, melhorou em tudo. A gente, antes de ir para a questão de como é que a Bruna conseguiu, vou pedir para o doutor Faveri, então, dizer, a gente preparou 2 telões, doutor, para falar de que momento, em que situações e em que doenças esse óleo ou o produto, né, derivado da maconha pode ser usado. E aí a gente tem 2 listas. Uma está assim, doutor, indicações com fortes indícios e a outra, indicações estabelecidas. Entre fortes indícios, a gente conta Alzheimer, que a nossa telespectadora acabou de falar, mal de Parkinson, enxaqueca, autismo, que é o caso dos filhos da Bruna, esquizofrenia, transtornos alimentares, artrose, doenças autoimunes, obesidade, diabetes e vários tipos de câncer. E a outra são as doenças estabelecidas, epilepsia, dor por esclerose múltipla, pacientes em quimioterapia com náuseas e vômitos. Só podia explicar a diferença dessas 2 listas para a gente, por favor, doutor?
Então, as indicações como câncer, pacientes que estão numa quimioterapia oncológica, né, com câncer, já vem de longa data com o uso do THC, né, que é o principal componente. THC é o tetraidrocannabinol, o componente psicoativo da cannabis, né? Então, ele diminui a náusea, diminui vômito e melhora o astral e melhora o apetite daquela pessoa em quimioterapia. Isso, então, já vem de longa data, já está bem documentado. Pacientes com epilepsia, já tem estudos feitos por grandes empresas que demonstraram, com estudos fase 3, né, que já estão aprovados em mais de 30 países, né, o uso do canabidiol para epilepsia. Então, um componente que é meio a meio, né, canabidiol e THC, do extrato integral da planta, que é usado para aliviar a dor e a espasticidade nos pacientes com esclerose múltipla. Essas indicações foram bem documentadas por trabalhos que custam muito caro por empresas. O que acontece, Fátima, é que a empresa ela vai buscar o caminho mais fácil, mais barato, né, para entrar num determinado mercado. Então, todas as empresas, quando ela vai entrar aqui no Brasil, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um estudo sobre autismo que promete, mas ninguém ainda não tem isso tão documentado, ou ela vai apostar na epilepsia e na esclerose múltipla, que já está bem documentada. Então, na verdade, ela faz um copy-paste, né? Copia um estudo que ela já sabe que deu certo e vai fazer aquele estudo. Então, com isso, a gente fica com uma certa carência desses estudos mais custosos, controlados por placebo, etc., que só a indústria banca, em outras áreas. Mas existem, na lista ao lado, você vê que existem vários estudos em dor crônica, né, dor neuropática, como foi escrito ali. No caso do transtorno do espectro autista, todos os trabalhos indicam melhora em 2/3 a 4/5 dos pacientes, né? Muita coisa. 66% a quase 90% vão ter melhoras nesses sintomas que a Bruna estava falando, né? Bom dia, Bruna. Ela voltou. O caso da Bruna me chamou. Então, essas outras não... Pode concluir. Essas outras... Então, essas outras indicações, existem já fortes evidências científicas e da experiência de vários relatos, mas que ainda carecem desses estudos fase 3 em larga escala para serem isso, que vão selar isso, né? Olha só, eu estava falando com a Bruna, antes do Dr. Faveri começar as explicações, que o que nos chamou muito a atenção foi porque a Bruna decidiu ir à justiça e foi sozinha para conseguir a liberação. Porque que aconteceu? Quando veio a pandemia, ela não conseguiu mais importar o óleo e ter a liberação do óleo para dar para os filhos. Então, ela começou a plantar. Ela tinha certeza de que ela não estava fazendo nada de errado, porque ela queria produzir o óleo para o consumo das crianças, mas havia um risco, porque não havia uma autorização. Então, ela foi, e você foi sozinha, Bruna, e conseguiu esse habeas corpus preventivo que autoriza você a fazer essa plantação dos pés de maconha na sua casa para que você mesma produza esse óleo para os meninos. Sim, eu estive sozinha no Fórum da Barra, estive 2 vezes no mesmo dia, devido à pandemia, o horário de atendimento está diferenciado. E, para minha surpresa, não era um assunto polêmico dentro do CRIM. Fui atendida por 5 mulheres que me atenderam muito bem, vendo a necessidade de manter a continuidade do tratamento. E em 48 horas eu já tinha um oficial de justiça na minha porta. Está muito ruim para a gente ouvir, Bruna. De novo, enquanto a gente tenta ajustar, eu vou mostrar o parecer que você recebeu da Justiça. Vamos dar uma olhadinha do habeas corpus preventivo, olha. Defino liminar e concedo salvo-conduto em favor de Bruna Fernanda Dias Lima Moraes, a fim que as autoridades sejam impedidas de proceder à prisão em flagrante pela produção artesanal de 30 plantas de cannabis sativa
para fins estritamente medicinais, bem como ficam impedidos de apreenderem as mudas das plantas utilizadas para o tratamento dos filhos da paciente. Terá validade por 30 dias, a juíza foi a Simone Cavalieri Frota, só que esse prazo já foi prorrogado. Até 22, né? Até 2022 a Bruna está tranquila, né? É. Agora, Fátima, me chamou a atenção muito também o progresso dos meninos da Bruna, das crianças, porque numa fase de pandemia, eu vi que eles também estão tendo aula online. E acho que a Rebeca e o Matheus, pelo menos. E assim, a concentração de uma aula online É para muito criança sem diferente. autismo já é muito forte. Imagina como eles estão lidando com isso. Acho que foi um grande progresso, né, Bruna? Sim, sim. O Matheus, ele tem se adaptado muito, mas o progresso dele já veio no início desse ano, quando ele não precisou de mediação em sala de aula. E com a pandemia, as notas dele, a participação é incrível, porque ele questiona a professora, ele pergunta aos amigos, ele interage e no final da aula ele sempre agradece. Professora, obrigada pela aula, até semana que vem. E é uma gracinha. Ah, que delícia poder ouvir isso, assim, Poxa. não é? Nossa, Funciona. é uma pena que ainda tenha tanto envolvimento de preconceito em relação ao que é para fazer o bem e para salvar vidas, né? Porque salvar vidas no sentido de não que eles fossem morrer, mas ter uma vida normal, né? Ter uma vida com progresso, avançando, com Qualidade de sonhos, vida, né? qualidade, com esses pais também em condição. Quantos outros quantas famílias como as da Bruna estão dependendo disso nesse momento, né?